segunda parte da aula, que nós vamos falar sobre as prerrogativas sobre as atividades privativas da advocacia, tá? Então, hoje, voltando, falando somente sobre os advogados por enquanto. Então, as atividades privativas, pessoal, eu até montei um slide, eu vou ver se eu consigo pôr aqui para vocês. Aqui. Estão vendo? Sim. Eu não consigo ver o chat agora, tá? Então, se puderem, qualquer dúvida, falar, abrir o microfone, fica melhor para mim. Deixa eu só abrir aqui. Ai, não era para mudar. Bom, pessoal, então, as atividades privativas da advocacia, primeiramente, vamos só relembrar. Ó, o materialzinho tá lá no AVA, tá? Se vocês quiserem, depois eu mando esses slides também. Então, só para a gente relembrar que a Constituição Federal, no artigo 133 e o artigo 2º do Estatuto da Advocacia, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Sendo inviolável por seus atos, manifestações e exercício da profissão. Então, sempre lembrar disso, que é indispensável, não tem como uma pessoa buscar a justiça se não for através de um advogado, né? Então, somos essenciais, importantes para que qualquer pessoa tenha acesso à justiça, tá? Então, indispensáveis por sermos essenciais, né? Por quê? Porque a gente é o defensor, nós somos os defensores da justiça, somos os defensores da paz, da moralidade pública, da cidadania, enfim. Nós que vamos defender os direitos dos cidadãos, né? São valores que estão presentes na nova ordem constitucional. Então, todo ordenamento jurídico deve ser dirigido sempre pelos princípios que regem a nossa Constituição, tá? E quem que é o advogado, pessoal? E quem que é o bacharel em direito? O advogado, na verdade, ele é um bacharel, né, formado em ciências jurídicas, que conseguiu ter aprovação no exame da ordem. Então, só o bacharel em direito não é advogado, porque não prestou ainda o exame da ordem, né? E o advogado, sim, além de bacharel, prestou o concurso e passou, tá? Então, esses só que podem exercer as atividades privativas do advogado. Lembrar que sempre advogado, então, é um membro que está regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? E que, portanto, pode realizar algumas atividades específicas, que são privativas da advocacia, que só ele pode atuar, tá? Enquanto o bacharel, que é formado apenas no curso de ciências jurídicas, ele não vai ter essa prerrogativa, porque ele ainda não prestou o concurso da OAB e não passou ainda, tá? Quem não está inscrito, pessoal, no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, não pode atuar como advogado, né? Nós sabemos que, infelizmente, existe aquele pessoal que exerce a profissão ilegalmente, mas todo ato que essa pessoa prestou, praticou como advogado e não sendo advogado, vão ser considerados nulos, tá? Então, tem casos em Ponta Grossa, tem processos contra essas pessoas que agiram, conheço alguns, que agiram como advogado e não eram, inclusive, estudantes de direito. Isso é muito complicado, mas infelizmente existe. Então, ali no artigo 8º, pessoal, do Estatuto da Advocacia, nós temos elencados os requisitos mínimos para se inscrever nos quadros do regime da ordem, tá? Então, primeiro, capacidade civil. Segundo, diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizado, título de eleitor e quitação do serviço militar brasileiro, a aprovação em exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. Então, pessoal, aqui, o requisito de capacidade civil,
aprovação em curso de graduação, comprovação de título eleitor, serviço militar, são requisitos necessários praticamente para toda a profissão, né? Agora, dentro da advocacia, nós temos também os requisitos obrigatórios específicos, que seriam inscrição como advogado, inscrição não, aprovação, né, do exame da ordem, não exercer a atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral, e a outra, prestar compromisso perante o conselho. Né? Então, depois que você passa pelo exame da ordem, você tem que prestar o juramento. Né? E lá tem todo aquele ritual, toda a situação de realmente prestar o compromisso, então, perante o conselho. Né? Sempre é o que mais a gente espera depois que passa no exame da ordem, né? Aquele prestar o juramento. É um momento muito, muito prazeroso para os advogados. Existe, pessoal, ali fala sobre não exercer atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, mas assim, só por cima para vocês verem hoje, vou abrir aqui um pouquinho, voltando aqui com vocês. Existem as atividades incompatíveis e existem aquelas atividades que são impedidas, tá? Só para dar um exemplo, assim, as incompatíveis, vamos falar, as impedidas, na verdade, é aquela que vai ter uma proibição parcial, tá? Esses advogados podem atuar em determinadas situações, determinados casos, tipo os parlamentares, vereadores, esses podem atuar como advogado, mas tem algumas situações que eles não podem, então eles são impedidos de atuar, tá? Acho que vai ter uma aula bem específica sobre isso depois, mas hoje é só para vocês terem uma ideia. E a atividade incompatível, quem que não pode? São aqueles, já não é uma proibição parcial, é uma proibição total, que realmente não pode exercer a advocacia. Então, o chefe de poder executivo, o juiz, membro do Ministério Público, militar, policial, esses não podem atuar como advogados, tá? Então, isso é um exercício incompatível, tá ok? Então, hoje, assim, só para a gente ter uma ideia, mas depois nós vamos ver bem especificamente quais são os casos que pode e não pode, tá? Ali no parágrafo, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. No parágrafo 4º, diz que não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. O que seria crime infamante? Alguém sabe? Alguém sabe? O que seria crime infamante? Então, na verdade, é qualquer crime contrário à honra, à dignidade ou má fé, tá? Ele, na verdade, não está tipificado na legislação penal, mas ele, na esfera administrativa, ele está previsto no artigo 4º, 8º e 34 do Estatuto da Advocacia, tá? Então, esses crimes infamantes que a pessoa foi considerada, foi condenada, na verdade, se ela tiver cumprindo pena sobre isso, respondendo processo, não vai conseguir se inscrever na ordem, tá? Não vai conseguir atuar como advogado, somente depois que